Bem, vamos para a nossa aula de número 8, ok? Sobre Jean-Jacques Rousseau, né? Nosso terceiro contratualista, né? Que nós estamos tendo aqui a oportunidade de estudar, ok? Texto base do livro Clássicos da Política, né? Os Clássicos da Política, do Belfort, certo? Capítulo referente a Rousseau, sexto, da servidão à liberdade, ok? Do autor Milton Meira do Nascimento, faz a interpretação dele e tem vários trechos retirados das duas principais obras de Rousseau, né, do Contrato Social e sobre o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, né? Então, é essa aí são essas as duas principais obras e o pensamento político fundamental em Rousseau. Rousseau, um pensador polêmico, né, dentro do movimento iluminista, de origem humilde, né, para os padrões intelectuais da época. Isso vai refletir muito no seu pensamento, na sua forma de enxergar a realidade, na sua forma de enxergar a natureza humana e no seu pessimismo quanto à história e no seu pessimismo, sobretudo, quanto à própria ciência e às artes, né? E você lendo os trechos de Rousseau, ele parece ter uma ojeriza ao desenvolvimento tecnológico, a ciência, as artes, na meritocracia, né? Ele enxerga nos seus dizeres isso como sendo a grande causa da desigualdade entre os homens e que os conflitos, né, eles vão surgir justamente porque alguns homens vão possuir mais, vão ter mais, vão ser mais espertos, que ele diz, né, no que diz respeito a interferir na natureza e o que ele chama de interferência, né, que o Locke já tinha falado, mas de uma perspectiva completamente diferente, vai surgir a propriedade privada, e aí o conflito surge da propriedade privada. Diferente de Hobbes, que o conflito existe onde não há garantias, né, à vida, e aí o estado de natureza é conflituoso, e Rousseau não. O estado de natureza é harmônico, idílico. Né? O homem primitivo rousseauiano é um bom selvagem, não é uma visão romântica que vai influenciar, inclusive, o movimento romancista na literatura, inclusive aqui no Brasil, né? A visão idílica, a visão do índio como sendo um ser perfeito, tal, que até hoje vige na memória, né? E na visão dos românticos, né? Dos intelectuais que baseado nessa perspectiva, ela vige, né? O índio como um ser puro, que tem que ter toda a proteção do Estado, porque ele ali está no estado de natureza, e o estado de natureza russoniano é que todos, é, 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 antes do surgimento da sociedade baseada na propriedade privada, eram inocentes, indivíduos puros. Né? O ser humano é um indivíduo bondoso por natureza. O que corrompe esse indivíduo é justamente o conceito de propriedade privada. Né? Então, logicamente, o nosso foco é o seu pensamento político, na sua visão de natureza humana, que eu acabei de dizer agora, o contrato social, e o justnaturalismo diferenciado, né? No que diz respeito aos direitos, né? Os direitos naturais, né? Na perspectiva russoniana, você tem ali o ser idílico, como eu falei, é um dos contratualistas, como Hobbes e Locke, como eu já falei também, mas diverge muito, como eu também já demonstrei, dos dois outros contratualistas. Né? Sua condição social influenciou o seu pensamento político, as suas principais obras, como eu já falei, do contrato social e o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Rousseau vai dar a base ao pensamento socialista, né, que será desenvolvido posteriormente, sobretudo pelos marxistas. A visão de democracia em Rousseau é uma visão na qual a representação, né, a questão
proporcional do voto, por exemplo, a própria questão ligada ao voto, às eleições, é bem mal vista por Rousseau. Rousseau defende a democracia clássica, a democracia direta, tanto é que a forma de governo democrática só tem sucesso, na visão de Rousseau, em pequenas comunidades, em pequenos estados. E é interessante porque Rousseau defende, e aí é uma coisa que fica para a posteridade, a soberania do povo. Né? O povo é que é soberano. Mesmo que o regime seja o regime político esteja sob uma forma de governo monárquica, se o monarca for um funcionário do povo, essa forma de governo ela é legítima. Então não interessa a forma de governo para Rousseau, se é uma aristocracia, uma monarquia ou uma democracia, uma república democrática, desde que quem governa esteja aí sob julgo do povo, o povo determine as ações do governo. É aí que vem o conceito de vontade geral, que é muito importante em Rousseau, difere do conceito de vontade do povo. A vontade geral é a vontade do substrato das diversas vontades que tem na sociedade, está voltada a um conceito também muito caro para Rousseau, chamado bem comum, que vai ser na contemporaneidade, né, na teoria política contemporânea, bastante criticado, mas esse é assunto da terceira unidade. Okay? Rousseau é um crítico ferrenho das ideias liberais, certo? É um crítico ferrenho das ideias liberais, porque, como já falei anteriormente, ele é um grande crítico da propriedade privada. Né? Tudo se dá em torno da propriedade privada. A propriedade privada é o grande mal que o ser humano instala em sociedade e que vai ser o grande pavio, vamos dizer assim, estupim das guerras, dos conflitos, das mortes, das doenças, das mazelas, da pobreza. Então a propriedade privada ela aparece aí como um fator extremamente negativo em Rousseau, diferente, né, do que a gente vê em Locke. Tanto é que o Rousseau é um crítico do Locke, apesar de ser respeitoso no tom, que é o que deve ser. Né? Rousseau nos ensina isso, que Rousseau dá a base do pensamento dos revolucionários jacobinos da Revolução Francesa de 1789. Rousseau vai dar a base do pensamento de ruptura, né, de revolução, que vai influenciar até a Inconfidência Mineira aqui no Brasil e outros movimentos de ruptura baseados numa perspectiva republicana, mundo afora. Então, mas o que é que a gente vê em Rousseau? Uma forma elegante na hora de escrever, uma forma mesmo crítica do liberalismo, ele respeita os autores, né? Principalmente John Locke. Então, a gente deve aprender isso com Rousseau, né? Se nós não temos, nós não concordamos com a ideia do outro, não precisa aceitar a ideia do outro, mas tolerá-la, né? Tolerar é o segredo. E aí, logicamente, que apesar de ser contraditório, né, que vai estimular revoluções, e revoluções a gente sabe muito bem que quando acontecem revoluções, nós temos aí fortes distúrbios, né, guerras, mortes, sangue derramado, mas do ponto de vista da intelectualidade, da produção intelectual, o que a gente vê em Rousseau é uma linguagem adequada, né, crítica àquilo que ele entende como equivocado. E aí a gente deve aprender um pouco com isso, né, em ser tolerante com as diferenças, ao menos na forma de interpretar a realidade social. Pois bem, a propriedade privada é responsável pela origem de todos os males, né, da sociedade. A vontade geral, como um conceito, como um conceito basilar da visão de democracia. Então, a concepção clássica da democracia que vai surgir, né, daí, da interpretação dos clássicos e tal, da forma de governo democrática, esses conceitos, né, de vontade geral, bem comum, vai ser basilar na visão de democracia contemporânea, apesar de do Rousseau não ter gasto muito tempo com isso, né, com formas de governo. Né? Rousseau, para ele tanto fazia. Na verdade,
ele vai ter até uma visão muito reticente, porque só em estados pequenos é que você vai ter ali o sucesso da democracia direta, né, que ele defende. Ele é avesso à visão da democracia representativa. Né? Isso é vínculo do Sul para a contemporaneidade. Muitos são avessos aí, chamam a democracia representativa como a democracia da burguesia, a democracia dos proprietários, a democracia do capital, né? Muito influenciado por Rousseau. Rousseau influencia esse pensamento. Né? Rousseau verá na submissão ao soberano o povo as garantias da verdadeira liberdade civil. Então, a liberdade civil ela vai advir da soberania popular e não daquela visão do liberalismo que a liberdade civil vem com as garantias individuais. Então, o sujeito ele só vai ser realmente livre se ele tiver um papel ativo na república, na forma de governo, né? na governabilidade do Estado. Aí ele só terá a liberdade civil aí. É interessante nessa visão. É uma visão também que influencia bastante o pensamento contemporâneo, no qual a democracia precisa realmente se aproximar do povo. Então, Rousseau é muito importante nesse sentido. Então, a gente tem que refletir muito sobre os pensadores, né, sobre a política, a teoria política, porque todas são importantes. Né? Então, por exemplo, os direitos individuais, o direito à vida, aos bens advindos com o trabalho, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, elas são caras. Como também é cara a participação política. Né? Então, uma democracia, um regime político no qual há uma exclusão muito grande da população, de uma forma geral, né, do povo, e aí principalmente das massas, né, que, sem representação, essa é uma democracia também de baixa intensidade. Né? Então, é importante a participação política para a boa desenvoltura do ambiente democrático. Né? Então, todos os pensadores aqui têm suas características importantes. Nós, logicamente, como estudiosos, né, estamos estudando aqui, vocês são estudantes, não, em formação para ser gestores públicos, tem que entender os conceitos. E aí a questão de quem está certo, quem está errado, no frigir dos ovos, né, nós temos aí pontos positivos e pontos negativos em todas as teorias que trabalhamos em sala de aula. Isso é importante para que nós tenhamos sempre uma visão de tolerância às diferenças, né? E de abarcar aquilo que é importantíssimo, que se transformou em direitos universais, como a gente vai estudar na terceira unidade, né? Todo esse pensamento que a gente está estudando, desde a primeira unidade, isso aí vai refletir na nossa contemporaneidade, quando falamos em direitos humanos, né, que nós temos aí uma visão extremamente distorcida dos direitos humanos hoje, não pela mídia, né, que a mídia eu acho que é até bastante responsiva, mas alguns veículos midiáticos, né, algumas pessoas na internet, opiniões, inclusive do próprio presidente da República, equivocadas, de que os direitos humanos eles servem apenas para acobertar pessoas que cometeram delitos e crimes. Então, as pessoas que cometem delitos e crimes, elas têm direitos. Então, quando elas cometem crimes, elas estão sendo acusadas de crimes. Então, ninguém pode ser condenado sem um devido processo legal. Isso faz parte dos direitos humanos. Então, é muito em cima disso. Ninguém, quando é condenado, deve ir para uma masmorra. Isso faz parte dos direitos humanos. Então, isso aí independe de quem você está acusando e condenando, certo? Então, são coisas sensíveis e que só sociedades civilizadas elas conseguem entender isso. E para você ser uma sociedade civilizada, passar pelo processo civilizador, você tem que ter educação e formação. Não é só educação técnica, de chegar ali, apertar um botão ou de fazer uma raiz quadrada, né? Como os engenheiros acreditam que basta isso. Não. Para evitar engenheiros irresponsáveis, precisamos das ciências humanas para ensiná-los que viver em sociedade é respeitar os direitos humanos em primeiro lugar. E os direitos humanos têm aí tanto um dedinho de Hobbes, um dedinho de Locke, um dedinho de Rousseau, um dedinho de Marx, todo mundo coloca o dedinho lá no conceito de direitos humanos. Então, direito à vida, aos bens, à liberdade religiosa, tal, componente liberal. Né? Acesso a oportunidades, né, para se desenvolver, desenvolvimento humano, direitos políticos, né, de participar tanto diretamente através da participação direta, através de plebiscitos e de ações diretas, participação, como voto universal, ter direito a formatar um partido político e tal, são os direitos políticos chamados de direitos de segunda geração. E por fim, né, por fim não, né, ao menos, né, porque os direitos humanos eles são
históricos, e eles continuam evoluindo todos os dias, os direitos sociais, né? O direito de igualdade, de oportunidade, por exemplo, entre homens e mulheres, o direito ao mínimo, né? de respeito à dignidade humana, quando a gente fala de sistema carcerário, por exemplo. Então, tudo isso aí passa por essa perspectiva teórica da política, do poder. Né? Então, não é algo trivial como vocês estão vendo. Né? A dificuldade que vocês estão tendo para responder as questões com suas próprias palavras, com as suas próprias reflexões a respeito. A exigência do conhecimento histórico, do processo histórico de transformação de cada conceito desse. Então, não é nada trivial. Certo? Voltando para o nosso autor, vamos lá. Eu já falei isso aqui, qualquer forma de governo terá que se submeter ao poder supremo e soberano do povo. O povo é o soberano. E aí entra uma questão muito importante aí no pensamento de Rousseau, que é a questão desse respeito à população, desse respeito ao povo, né? Dessa preocupação com o popular, que os outros iluministas eram, né, principalmente Montesquieu, Voltaire, eram bastante reticentes, tinham uma visão muito parecida com a de Locke no que diz respeito aos pobres, né? O Rousseau não, o Rousseau vai trazer aí a importância de você ter uma participação efetiva, efusiva, e por isso que ele vai ser o grande manual das revoluções populares que ocorrem ali, que são chamadas revoluções burguesas, porque a burguesia vai estar de frente, principalmente a Revolução Francesa, mas são revoluções populares, porque a burguesia ela vai trazer dentro principalmente os mais radicais, aqueles envolvidos com outras classes sociais, né? Principalmente as classes perigosas, entre aspas, né? Que são as classes excluídas do processo. E aí é muito interessante, porque você vai ter aí toda uma construção intelectual, uma construção de raciocínio no que diz respeito à inclusão da população na participação do governo, do Estado, sem precedentes. E isso vai refletir, logicamente, no que nós vivemos hoje, né? As democracias que têm até hoje dificuldades de se consolidarem. A democracia representativa é mal vista por Rousseau, né? Então, isso eu já falei. E como Rousseau vai influenciar a Revolução Francesa, eu também já falei. Rousseau vê na vida primitiva o belo e o perfeito, né? Como já retratei aqui. Então, só para a gente ter mais ingredientes aqui e focar em alguns conceitos, vamos aqui trazer alguns pontos, né? Destacando que eu passarei esse material do livro para vocês pelo WhatsApp, ok? Porque parece que até o momento não resolveram a questão lá, excluíram realmente de forma autoritária os meus materiais lá do site CDSA, não sei porquê, mas infelizmente a gente está nessa pandemia e eu não, já passei e-mail, não vou me desgastar com isso. Na volta das aulas eu vou procurar ver um mecanismo que, até para que vocês tenham acesso a isso de uma forma mais fácil, porque o controle acadêmico realmente é muito limitado. Né? Vocês passam e-mails, não pode botar um anexo no e-mail, é um sistema bastante limitado. Mas vamos lá. Razão, ciência e arte civilizados. Uma visão crítica quanto à sua utilidade em outras culturas, principalmente nas culturas não europeias que Rousseau chamou de selvagem. Crítica moral aos cientistas e pensadores de sua época. A questão da vaidade que superava o saber. Os caras estavam muito mais preocupados em serem retóricos e mostrarem que tinham conhecimento do que propriamente trazer benefícios à sociedade. Então, a crítica às ciências e às artes de Rousseau vem muito em cima disso. Ele vai produzir uma vasta obra que trata de diversos assuntos, mas o que nos interessa aqui é a política, né? Como eu já falei, destacando as duas principais obras dele. O que vai nos importar serão suas análises políticas e os conceitos, né, aqui de pacto social ou contrato social, estado de natureza e o estado político, né, que é a superação, né, do estado de natureza para garantir um mínimo de liberdade civil aos indivíduos, limitando, né, na visão dele, o avanço da propriedade privada e o aumento da pobreza. Então, o pacto social, a soberania está no povo, como eu já falei. As obras principais que tratam o problema político é o contrato social e o discurso sobre a origem da desigualdade, repetindo, para ficar bem apreendido. A visão de Rousseau negativa
né, quanto à propriedade privada, que é a origem de todos os males, né, reforçando. Então, uma citação da página 195 e 196, né, do texto, no contrato social, são as condições de possibilidade de impacto legítimo, através do qual os homens, depois de terem perdido sua liberdade natural, e ali a liberdade natural é onde não existe propriedade privada e todos vivem de forma harmoniosa e feliz. Imagine, né? Fazer uma parênteses nessa questão. Se nós estivéssemos até hoje como Rousseau queria que fosse, em sociedades primitivas, né? Morrendo aos 30 anos de idade no máximo, por questão das doenças, né? Foi justamente graças ao desenvolvimento tecnológico, graças ao que ele enxergava negativamente, que é a propriedade privada, que nós temos hoje, inclusive, avançando em menos de um ano, uma vacina para a Covid-19. Né? Só para destacar aqui um pouco e abrir esse parênteses, né? Na visão de romântica, por isso que é romântica a visão de Rousseau. Então, um pacto legítimo através do qual os homens, depois de terem perdido sua liberdade natural, ganhem em troca a liberdade civil. Como eu falei antes, a liberdade civil está na capacidade de todos participarem diretamente da atividade política, da sociedade, de uma forma a limitar o poder dos poderosos, que seriam aqueles os possuidores. Então, o pacto social. Quais seriam as cláusulas do contrato, desse contrato social? Lembrando, mais uma vez, que eu sou um contratualista, ok? Mais uma citação da página 196, referenciando o contrato social de Rousseau. Quando bem compreendidas, reduzem-se a uma só, a alienação total de cada associado, com todos os seus direitos, à comunidade toda, esse acraseado. Porque, em primeiro lugar, cada um, dando-se completamente, a condição é igual para todos, e sendo a condição igual para todos, ninguém se interessa por tornar onerosa para os demais. Então, nós temos aqui uma visão de igualdade que avança, bastante. Não é aquela igualdade robesiana, que todos são iguais no estado de natureza, todos são iguais na moral e na ética, vamos dizer assim, perversa e tal. Nem é a igualdade perante as leis do liberalismo clássico, mas sim uma igualdade real de condições, na qual a propriedade privada limita. Então veja que o pensamento de Rousseau vai ao encontro do pensamento socialista, no qual é importante, essa questão da igualdade material entre os indivíduos. Que a propriedade privada, com sua perversidade, na visão de Rousseau, a perversidade daqueles que são muito ávidos por poder e dinheiro, levam na sociedade. A visão dele, e aí concordar ou não concordar é outra coisa. Então, o pacto social, continuando outra citação, também na página 196 do texto, um povo, portanto, só será livre quando tiver todas as condições de elaborar suas leis num clima de igualdade, de tal modo que a obediência a essas mesmas leis signifique, na verdade, uma submissão à deliberação de si mesmo e de cada cidadão como parte do poder soberano. Isso é interessante porque quando ele fala aqui elaborar leis num clima de igualdade, ele está falando de igualdade mesmo, não é igualdade do ponto de vista do direito, não. Do direito às posses, de você ter preservado a sua propriedade, não. É igualdade de fato, porque essas leis só serão realmente leis equilibradas e igualitárias com uma sociedade de iguais. Né? Isto é, uma submissão à vontade geral e não à vontade de um indivíduo em particular ou de um grupo de indivíduos, que aí vem a grande crítica. Quem toma a decisão numa democracia representativa, por exemplo? Quem toma a decisão numa monarquia onde você tem uma oligarquia que decide as coisas? Então, essa é a grande crítica, né? Olha, a vontade geral, ela não é a vontade de um indivíduo e não é a vontade do grupo de indivíduos, mas é a vontade geral, é a vontade do substrato das diversas vontades que existem em sociedade. E ela só vai ser realmente uma vontade geral com igualdade. E aí vem, a igualdade social, o soniano. E tudo aquilo que ela vai nos reservar posteriormente. O socialismo, na sua perspectiva mais radical, o comunismo, que é realmente a imposição do Estado na propriedade, não existe propriedade de forma alguma. Então, essas ideias são ideias que no século XX elas
foram ainda muito fortes. Hoje, né, elas caíram muito, mas continuam, principalmente nas crises econômicas que o mundo atravessa, né? Principalmente nas crises climáticas, como também nós estamos vivendo, nas crises da própria democracia, né? A democracia, na sua representatividade, também atravessa uma crise, né? Uma desconfiança muito grande das instituições de representação. Então, Rousseau está aí ainda em vigência, né? Ele ainda está aí como um ideal forte na sociedade contemporânea. Então, a questão da vontade e da representação política. Né? Na página 196, também citações ao texto. Tal é a condição primeira de legitimidade da vida política, ou seja, aquela que marca sua função através de um pacto legítimo, onde a alienação é total e onde a condição de todos é de igualdade, ou seja, não existe propriedade. Ok? Ou seja, cada indivíduo está ali de forma igualitária, materialmente, inclusive, participando da política, e aí sim você vai ter uma participação importante. Então, a definição do governo para Rousseau, de um governo independente da sua forma de governar, é que o corpo administrativo do Estado, seja ele governado por numa monarquia, numa aristocracia ou numa democracia, então esse corpo administrativo é o funcionário do soberano, ou seja, o povo, como um órgão limitado pelo poder do povo e não como um corpo autônomo ou então com o próprio poder máximo, confundir-se nesse caso com o soberano. Então, a visão que ele tem de democracia representativa é a pior possível. É a pior possível. Certo? Que os representantes ali vão estar, na verdade, defendendo os interesses de grupos minoritários, de grupos econômicos, de grupos que obtêm a propriedade. E aqueles que estão fora, excluídos, não vão ter representação. Isso aí é uma coisa muito importante em Rousseau, né? Porque, logicamente, é quase impossível você ter uma democracia direta. Na minha visão, é impossível, né? Por causa da própria dinâmica da sociedade, complexidade e número estatístico. Mas, quando ele fala em interesses, é muito importante, né? Agora, logicamente que o eleitorado educado, um eleitorado que entende qual a sua função em sociedade, ele vai ter uma participação através da democracia representativa de maior qualidade. Certo? Então, ele vai entender que não existe 25, 30 ideologias. Né? Então, por que 25, 30 partidos políticos? O que é que leva a termos tantos partidos políticos no Brasil? Você tem no Congresso hoje 25 representações partidárias. Não tem sentido isso. Né? Então, o eleitorado de qualidade, ele vai enxergar isso, vai verificar que essas legendas elas pouco importam e que você vai ter aí, pela qualidade do eleitorado, uma rearrumação das legendas, né? Se o eleitorado realmente se qualificar. O nosso eleitorado ainda é infantil do ponto de vista do entendimento da própria política, do próprio poder. Mas voltando para Rousseau, ainda dentro dessa seara. Se a administração é um órgão importante para o bom funcionamento da máquina política, qualquer forma de governo que se venha a adotar terá que submeter-se ao poder do povo soberano, né, do soberano do povo, né, que aí a gente já destacou isso. Nesse sentido, dentro do esquema de Rousseau, as formas clássicas de governo, a monarquia, a aristocracia e a democracia, teriam um papel secundário dentro do Estado e poderiam variar ou combinar-se de acordo com as características do país. Isso aí é só reforçando. Mesmo sob um regime monárquico, segundo Rousseau, o povo pode manter-se como soberano, desde que o monarca se caracterize como funcionário do povo. Então, a tendência à inversão dos papéis, né? Assim como a vontade particular age sem cessar contra a vontade geral, principalmente a vontade particular daqueles que obtêm, né, capital, propriedade, o governo despende um esforço contínuo contra o soberano. O governo tende a ocupar o lugar do soberano, a constituir-se não como um corpo submisso, como um funcionário, mas como um poder máximo, invertendo, portanto, os papéis. E esse aviso de Rousseau é interessante. Então, o presidente da República, por exemplo, e aí trazendo Rousseau para o Brasil, ele não é o soberano é o povo. A própria Constituição brasileira traz esse aspecto rousseauiano, esse aspecto. A Constituição brasileira ela traz vários aspectos. Então, você vai encontrar vários aspectos teológicos, filosóficos, né, teóricos ali.
Então, o soberano é o povo. Então, tanto o Congresso Nacional quanto o presidente da República, aí falando de duas instâncias nacionais, né, eles precisam respeitar a vontade do povo. Lógico que a vontade do povo ela é difícil de ser definida, porque o povo é bastante complexo, o povo brasileiro, né, nós temos aí diversas culturas, regiões, religiões e tal, então é difícil você ter uma vontade geral se configurando. Mas temos aí sim interesses que o povo defende, principalmente o povo que necessita, né, que a grande parte do povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro depende muito do Estado. Né? Nós somos uma sociedade paupérrima, nós somos uma sociedade de grandes desigualdades sociais e econômicas, precisa do Estado. Porque sem o Estado a miséria é maior. Então, por exemplo, políticas públicas sociais são importantes. E aí, logicamente, que entra esse aspecto russoniano. Lógico, todo mundo gostaria de uma sociedade equilibrada socialmente, economicamente, intelectualmente, culturalmente. Uma sociedade mesmo diversa, que as pessoas tivessem oportunidade, educação, elas pudessem conversar sem brigar e tal. Mas não é a realidade brasileira. Né? Então, logicamente que nós defendemos sempre, todos nós, independente das nossas cores ideológicas, uma educação de qualidade, razoabilidade, né? Respeito aos direitos e tudo mais. Mas, para isso, nós precisamos também verificar o que é que os gestores estão fazendo, os gestores públicos, se eles respeitam a lei, se a lei não é boa, o que é que eles estão fazendo para que essas leis sejam alteradas e modificadas para a melhoria da sociedade. Se lembra daquele aspecto liberal, né? Nós temos o direito a buscar a nossa felicidade. Viver na infelicidade, e a felicidade tem muito a ver com um aspecto utilitarista, é um dos aspectos das sociedades modernas, né? E aí a gente vê muita gente infeliz, né? Com depressão, etc. E tal. Mas voltando a falar do aspecto da sociedade desigual brasileira, né? Por mais que você seja um liberal, e eu tenho muito de liberal na minha concepção de enxergar a sociedade, falando particularmente como cidadão e tal, também não tem como você transformar o Brasil num estado igual aos Estados Unidos da América. Imaginar que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde brasileiro, por mais que seja deficitário, e o déficit dele é muito em razão da gestão dos municípios, da gestão dos estados e muito menos dos recursos que tem à disposição, certo? Os recursos existem, eles nunca vão ser suficientes, nada em nenhuma área é suficiente, sempre é escasso, mas depende da boa gestão para ser bem articulado. E nós temos aqui, a catástrofe da Covid seria bem maior se nós não tivéssemos um sistema de saúde público com o alcance que o Brasil tem, e ele vai continuar, não tem como você acabar com o SUS, certo? Uma sociedade como a brasileira, onde 85% da população é pobre. Ok? Nós vamos para frente. A crítica à democracia representativa, né? Então, no momento em que um povo se dá representantes, não é mais livre, não mais existe, veja lá. Então, é uma visão completamente negativa, democracia representativa, certo? De Rousseau. Então, essa história de representantes, de eleição, na visão de Rousseau, é reprovável. E aí, logicamente, vai ter toda uma discussão, como a gente vai ver no Federalista, na próxima discussão da semana que vem, a importância dos mecanismos de freio e contrapeso, das eleições e tal, que os representantes, né, eles não fazem o que bem entendem. Né? Então, tem uma discussão mais complexa, mas a visão de Rousseau era negativa nesse sentido. Se já era necessária uma grande vigilância em relação ao executivo, por sua tendência a agir contra a autoridade soberana, aquilo que ele falou da inversão dos papéis, né, não se deve descuidar dos representantes, cuja tendência é a de agirem em nome de si mesmos e não em nome daqueles que representam. Para não se perpetuarem em suas funções, seria conveniente que fossem trocados com uma certa frequência. Legal isso. Ao mesmo tempo que ele diz, olha, democracia representativa é o povo querendo ser escravizado. É uma escravidão. Ele dá um insight interessante. Olha, já que tem isso aí, já que existe a questão dos representantes, que haja alternância. Então veja que isso de Rousseau ficou hoje. Um dos aspectos da democracia contemporânea é o direito à alternância, né? de ter oposição. Então, por exemplo, se você tem um partido político que se perpetua no poder, isso não é legal. A tendência a ele se sentir soberano é muito grande. Perceba, né? Legal isso. Então, a visão de Rousseau é pessimista, né, perante a história. Então, no estado de natureza impera a harmonia, como já falei anteriormente, né, o bom gentil, russoniano.
É aquela história que o homem é bom por natureza, quem corrompe é o meio, isso é Rousseau. O homem é mau por natureza, se não tiver leis e espada, é, ele não vai se comportar devidamente, com ética e moralidade. Maquiavel e Hobbes, certo? Então, quando a gente escuta isso no senso comum, na verdade, isso não é senso comum. Existe uma discussão mais profunda sobre essas questões, certo? Então, a propriedade privada desvia a harmonia do estado de natureza. Então, vai ser o estado de natureza que era harmônico, idílico e tal. Ele se corrompe com o advento da propriedade privada. O estado político que surge para garantir a propriedade não é legítimo por não ter o povo como soberano. Na verdade, o estado que surge para garantir a propriedade é um estado da burguesia. Olha, é uma parte da sociedade, uma pequena parte que vai ditar as regras do jogo, e aquelas pessoas que não têm propriedade, essas vão ficar excluídas do processo. Então, logicamente que você tem que fazer uma discussão mais profunda, né? Porque quando se discute propriedade privada, não é nada trivial a discussão. Lá em Locke a gente discutiu isso. A gente colocar numa balança. Né? Há como viver em sociedade sem a propriedade privada, né? sem o direito individual e sem a vontade dos indivíduos, individualmente falando, cada um. E em uma sociedade que o povo seja soberano, voltando para aquela visão aristotélica de coletivo acima do indivíduo, né? Mas ao mesmo tempo, o Estado político civil deve governar apenas pensando, né, em aspectos ligados à propriedade no seu critério, na sua categoria bens, na sua categoria posses, porque quem não tem posses não tem nada a perder. Então, são questionamentos importantes e a gente tem que levar isso ao ponto de equilíbrio. E aí, logicamente, que ele continua, né, que aí o Estado político que surge através da propriedade privada, ele vai, na verdade, se interessar apenas por isso, e o problema vai estar justamente nos legisladores que vão legislar para as minorias proprietárias apenas. Então, a democracia clássica, aqui na visão Rousseau, diferente dos clássicos que delinearam as formas de governo, Rousseau não se importa com a forma de governo, se é monarquia, aristocracia ou democracia, desde que o soberano seja o povo. Lança, portanto, as bases da teoria democrática clássica na modernidade. E essa teoria tem como base a participação popular, a vontade geral e o bem comum como conceitos fundamentais. Conceitos esses que serão criticados contemporaneamente pelos minimalistas da teoria democrática. E isso aí a gente vai ver na terceira unidade. Então, a definição de governo é um corpo intermediário estabelecido entre os súditos e o soberano. E os súditos não é o povo, certo? O soberano é que é, para sua mútua correspondência, encarregado da execução das leis e da manutenção da liberdade, tanto civil como política. O governo é um intermediário entre o Estado e a vontade popular, a vontade geral. Chamam de governo ou administração suprema o exercício legítimo do poder executivo, o de príncipe ou magistrado, o homem ou corpo encarregado dessa administração. Então, essa linguagem príncipe que a gente usa muitas das vezes é para falar sobre o poder executivo. E aí a gente vai, para encerrar, certo, o nosso conteúdo aqui, fazer uma pequena comparação entre os três pensadores que nós trabalhamos nessas 3 semanas. Né? O Hobbes, o Locke e o Rousseau. Os 3 são contratualistas, os 3 falam de um estado de natureza, os 3 falam de direitos naturais. Então, nós vamos mostrar aqui de uma forma mais compacta e objetiva, né, para que vocês entendam melhor as diferenças e semelhanças entre os 3. Então, contratualistas, né, como eu já falei. Os 3 são contratualistas, ou seja, admitem o Estado político civil advindo de um acordo social entre os indivíduos. Diferem de como este contrato surge. Hobbes afirma que surge por um acordo de submissão. Né? Os indivíduos se submetem ao poder absoluto do Estado. Locke afirma que o contrato surge como um consenso entre os proprietários. Olha, gente, aqui está difícil. Tem os pobres, os não laboriosos estão atentando contra nossa propriedade. Precisamos constituir um Estado com força para garantir nossa propriedade. E Rousseau
afirma que o contrato social advém da intranquilidade surgida com a propriedade privada. Ou seja, esses proprietários, eles vão, ao proteger sua propriedade, a adquirir propriedade e bens, gerar inveja, gerar ânsia de poder e tal. E essa coisa que vai desequilibrar a harmonia do homem idílico primitivo russoniano. Então, para superar esses conflitos, essa intranquilidade. As concepções de Estado e natureza nos três também divergem quanto ao ponto de vista histórico e ao estado de guerra ou harmonia. Então, para Hobbes, o estado de natureza é uma constante ameaça à integridade física dos indivíduos, né, o que é interessante e reflete até hoje no pensamento, principalmente na área da segurança pública, um verdadeiro estado de guerra. Para Locke, o estado de natureza é harmônico, mas alguns inconvenientes levam à desarmonia, daí a necessidade do estado político-civil, e as inconveniências são os não laboriosos, como ele fala, que não trabalham, mas que atentam contra a propriedade de quem trabalha, essa é a visão de Locke. E Rousseau, o estado de natureza existiu num passado histórico, idílico, que foi destruído com o surgimento do egoísmo e da propriedade privada. Certo? Então, a visão dele é idílica, aquela coisa que no passado, o homem primitivo, que vivia nas tribos e etc e tal. Aí surgiu a propriedade e acabou com essa harmonia toda, que era muito legal, na visão de Rousseau. Hobbes e o Leviatã. Né? Então, a principal obra de Hobbes é o Leviatã. O trabalho versa sobre a situação de conflito existente quando os homens estão em anarquia e como a falta de um ente forte e detentor da espada é catastrófico para a manutenção da ordem e da própria vida. Para Hobbes, um homem é mau por natureza, portanto, essa característica inerente à sua natureza é fator de desunião e de conflitos constantes. Para que os homens se mantenham em respeito, é necessário a submissão a um ente superior, o Estado Leviatã, para a consolidação da paz entre os homens. As causas das guerras são várias, mas três se destacam: a desconfiança, a insegurança e a pior de todas, a inveja. A honra, a busca de honrarias. John Locke e o liberalismo econômico. Segundo o Tratado do Governo Civil, né, esse é o trabalho mais importante para os estudos da teoria política. Neste trabalho está postulado o arcabouço filosófico do liberalismo político. Liberalismo político é o conjunto de conceitos que defende a liberdade individual e a propriedade privada, né, bens, vida e liberdade. Propriedade privada é um conceito mais amplo que a posse de bens materiais, também estando ligado à integridade física individual. As bases do pensamento político lockeano está inserida nas principais constituições das democracias liberais contemporâneas. Mesmo as democracias que seguem um modelo constitucional mais equilibrado entre igualdade e liberdade, tal qual a brasileira, têm no componente liberal de suas cartas forte influência do pensamento de John Locke. Rousseau e a democracia clássica. Jean-Jacques Rousseau vai fundamentar a teoria que sustentará conceitos para a democracia clássica na modernidade. Os conceitos de vontade geral, vontade da maioria, bem comum, foram trabalhados no intuito de fornecer à democracia uma legítima vontade popular. Esta vontade é legítima, as outras vontades das minorias perdem sua legitimidade em meio à vontade geral, que seria o substrato das vontades da maioria e da minoria. Na verdade, vai ser bastante criticado por Alex Tocqueville, próprio federalista, chamando essa visão de tirania da maioria. A vontade geral seria um conceito que, na verdade, estaria mais para a tirania da maioria. Rousseau coloca o contrato social como um procedimento entre iguais, onde a propriedade privada, provocadora dos conflitos e das desigualdades, só pode ser controlada através da vontade popular e o que vai consolidar no pensamento moderno a democracia como um regime político que é comandado diretamente pelo povo. Então, gente, são essas as questões principais do pensamento, né, de Rousseau e, logicamente, aqui fazendo um pequeno paralelo com os principais conceitos dos outros contratualistas que nós estudamos nessas 3 semanas. Hobbes, Locke e o próprio Rousseau. Esperamos aí que essa discussão aqui que eu trouxe tenha sido frutífera. Leiam o texto, né, que eu sugeri aqui para a disciplina, para ser discutido. Vou enviar já já. Né? Na verdade, quando vocês assistirem esse vídeo, ele já vai estar com vocês, né, o texto. E leiam, né, assistam a aula,
né? Leiam o texto uma, duas vezes, que, como sempre, enviarei as questões. Os feedbacks estão sendo feitos, né? Então, são muitas as atribuições do professor querido de vocês, certo? Essas 2 semanas foram 2 semanas de congressos que eu participei de forma remota, mas estive participando aí tanto de forma direta, ativa, como convidado. E entrevistas, né? Essa semana foi complicada, né? Está ainda sendo devido a eleições, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, relatórios de pesquisa, mas estamos dando conta, certo? Tenham paciência que eu responderei todos os e-mails com as solicitações dos feedbacks, faz parte do trabalho. Grande abraço a todos e até a semana que vem.